Let's start in Mark chapter 10. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, e ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Cara, que homem focado, né? He had focus, that guy. Pensa um rapaz cego, Think about a man who was blind. à beira do caminho, He was not in the way, but he was in the edge of the way. uma multidão estava seguindo a Jesus, And there was the big crowd in front of Jesus around him. e eu creio que era uma multidão realmente, porque se fosse um grupo de pessoas, eu ia falar algumas pessoas, era realmente uma multidão. And I really believe that there was a lot of people, because if it was just not too many people, I think the Bible would mention it's just few. But it was a crowd, really. Mas o local estava cheio. The place was literally crowded. E aquele rapaz viu algo que ninguém tinha visto. And that guy, he was able to see something that no one else could. Eu não digo nem fisicamente falando de ver Jesus. And I'm not even saying physically, Mas because he wasn't able o to. texto dá algumas pistas que ele viu algo diferente. But the verses say that he was able to see, to feel something different. Porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, Because when he says Jesus, the son of David, essa era a promessa que o Messias viria da linhagem de Davi. that is the promise that the Messiah would come through David's family line. Então, ele sabia que Jesus era o Messias. So he knew that Jesus was the Messiah. Apesar de nunca ter, talvez, assim, visto Jesus, claro que não, mas ouvido falar realmente de Jesus. Even though he might not have ever had the opportunity to see Jesus, obviously, but not even hear about him. Mas eu fico vendo o exemplo daquele cara But I look up to that guy que persistiu para ter um encontro com that Jesus. persisted to have an encounter with Jesus. E por que eu estou falando de foco aqui no começo? And why am I saying this and talking about focus at the beginning? Porque nós estamos perdendo o nosso foco muito fácil. Because we are losing our focus quite easily, Principalmente aqui na Irlanda. Especially here in Ireland. Porque nós chegamos aqui, começamos a trabalhar, Because we arrive, we start estudar. working and studying. a igreja aqui não é parecida com a igreja que você ia no Brasil. The church here is not the same as the one that you used to go in Brazil. Muitos outros prazeres que você tem aqui. There's loads of other things to do that you have here. Você não tem nenhum amigo próximo, você pode fazer o que você quiser que ninguém vai te conhecer. You don't have really close friends. You can do whatever you want because no one knows you. E de repente você perdeu seu foco. And then all of a sudden you don't have your focus anymore. E a multidão faz com que você se cale. And the crowd makes you, stops you from talking, speaking out. E existem, como eu falei aqui no começo, muitas coisas que tentam tirar o nosso relacionamento com Deus. And there's loads of things that try to distract us from our relationship with Jesus, E with se God. nós não realizarmos que isso está realmente tirando o nosso relacionamento com Deus, And if we don't realize that that's actually taking us, bringing us away from our relationship with God, isso vai nos impedir de realmente ter um relacionamento com o Senhor. that will sort of block us, stop us from having a real relationship with Him. O que a multidão falou para o cego? What was the crowd saying to the blind guy? Cala a boca, Shut up. cala a boca. Shut up. Ele não vai te dar atenção. He will not give you attention. Ele é o Messias. He's the Ele é o Messiah. Jesus, ele está He's muito Jesus. busy. He's really, really occupied. Por que ele vai se importar contigo? Why would he care about you? Quem já se sentiu assim? Who ever felt like this before? Eu já, cara. I felt like this. De me ajoelhar, orar e falar assim, cara, To the point where I was bowing down and praying and saying, God,
Por que Jesus se importaria comigo? Ele deve estar muito busy. Existem muitas outras questões a ser resolvidas. Why would Jesus worry or care about me at all? He has a lot of other things to do. E isso é uma mentira de Satanás, And that's a lie from the devil. te impedindo de você se aproximar do seu Senhor. To stop you from approaching your God. Porque Deus é um Deus de personalidade, Ele está ali lado a lado com você. Because God, He wants to have a real personal relationship with you. E todas as vezes que você vai orar, And every time you're going to pray e você se sente indigno, and you feel e unworthy você acha que existe, não, Deus não deveria falar comigo por isso ou por aquilo. and you feel like, oh no, God, He should not speak to me because of this and that. Isso é uma mentira de Satanás. That is a lie from Satan. Porque quando Jesus ouviu a voz daquele cego, Because when Jesus heard the voice of that blind ele guy, falou, peraí. He stopped everything. Chama ele. Call him. Aí o que o cego fez? And then what did the guy do? Largou tudo He left everything behind e foi. and he went to Era a him. minha oportunidade. That was his opportunity. E o Jesus falou assim, o que você quer que eu faça? And Jesus said to him, what do you want me to do for you? Uma pergunta meio sarcástica, It's né? kind of sarcastic, the question. Eu quero ver. And he said, I want to see. Eu quero ver. I want to see. E quem aqui deseja ver ao Senhor? And who here wants to see God? Hoje nós cantamos isso, sabe? Today we sang this. Abra os olhos do meu coração porque eu quero te ver. Open the eyes of my heart because I want to see you. Porém, existem muitas coisas que tentam bloquear But there's loads of things that are trying to block us, nossa conexão com o Senhor. to stop our connection with Him. E nós precisamos saber o que tem bloqueado. And we need to be able to figure out what is trying to do that, Para que você se afaste daquilo. so that you can go away from those things. Aqui na dinâmica, quase impossível pegar todas as informações. Here in the dynamic, it was literally impossible to gather all the information Porque estavam todos falando ao mesmo tempo. because everyone was saying at the same time. Eu tenho certeza, se cada um falasse pausadamente todas as informações, And I know that if one by one had the opportunity to say the information alone, muitos pegariam todas as informações. a lot of you would gather all the information. Mas não. But no. E na nossa vida não acontece assim. And in our lives, it doesn't happen this Existem way. muitas coisas going on. There's a lot of things acontecendo. Tá, Duolingo. Bilingue. Aplicativo do Duolingo, tá? Mas existem muitas coisas na nossa vida que vêm realmente para nos distrair. And there's loads of things that show up in our life to literally distract us. E se você pensar e parar um pouquinho, o que tem te distraído? So if you stop right now for a moment and think about it, what has been distracting you? Seu trabalho? Is it your job? Seu passado? Is it your past? Seu futuro? Is it your future? O quê? What? Uma rede social? Maybe it's social media. Uma amizade? Maybe it's a friendship. Um hábito? Maybe it's a habit. Um pecado? Maybe it's a sin. Percebe que existem muitas coisas que vêm para nos distrair? There's loads of things that come to distract us. E nós temos que prestar atenção nessas coisas, And we have to pay attention to those things. porque isso destrói nosso relacionamento com Deus. Because those things destroy our relationship with God. E um versículo que eu gosto muito da palavra de Deus está em Hebreus 12:1, And there's a verse in Hebrews that I really like about the Word of God. que vai falar: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui no versículo 1 vai falar assim, volta no 1, Go back to verse 1. que vai falar assim: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha So it says, let us throw off everything that hinders e do pecado que nos envolve. and the sin that so easily entangles us. Esse versículo fala muito mais, mas essas duas partes sempre chamam a minha atenção quando eu leio. There's a lot going on in this verse, but these 2 points really kept my attention every time I read it. Porque muitas vezes a gente está prestando atenção no que é pecado, né? Because sometimes we are paying too much attention of what is sin.
eu não posso pecar, eu tenho Oh. que evitar o pecado. I cannot sin, I have to avoid sin. E você luta contra o pecado And you fight against it para não pecar. to not do it. Mas a palavra de Deus vai falar que existem coisas que nos atrapalham. But the word of God says that there are actually things that will get in a way. Não é pecado, And maybe it's not a sin, mas nos atrapalha. but it's in our way. Atrapalha nosso relacionamento com o Senhor. It's in a way of our relationship with God. E essas coisas são exatamente tudo aquilo que eu estava falando anteriormente. And these things are the things that I was saying previously. Passado, The past, futuro, the future, seu trabalho, your job. uma amizade. Maybe it's a friendship. Você percebe que nada disso é pecado, não é pecado trabalhar. You know that none of that is a sin. It's Não é not a sin pecado to você work. ter uma amizade. It's not a sin to have a friendship. Mas existem coisas que nos atrapalham. But there are things that are distracting us. E nós precisamos filtrar essas coisas que entram na nossa vida. And we need to be able to filter those things that come into our lives. Porque quando a multidão estava falando pro cego, cala a boca, Because when the crowd was saying to that guy, shut up, o que ele fez? what did he say? Gritou ainda mais alto. He shouted even louder, Mais alto. louder. Porque ele sabia quem Jesus era. Because he knew who Jesus E ele was. sabia o que Jesus poderia fazer para And ele. he knew what Jesus could do for him. E eu quero falar para vocês. And I want to tell you, Se existem algo que está te atrapalhando o seu relacionamento com Deus, if there's anything in between you and your relationship with God, você precisa clamar ainda mais alto you need to cry out a little bit louder para que o Senhor tenha misericórdia de so você that God might have mercy for e you. que isso não te atrapalhe com o Senhor. And that will stopping you from having your relationship with God. Porque a todo momento, cara, Because all the time, a palavra fala que o diabo está como um leão, the word says that the devil is around us like a lion, pronto para nos devorar. ready to destroy us. Então a gente sabe que ele não está para brincadeira. So we know that he's not E a joking. gente não pode estar aqui para brincadeira And we também. cannot be on this earth A gente joking. não pode deixar qualquer coisa entrar na nossa vida. We cannot allow anything to come into our lives. Imagina se aquele cego simplesmente falasse assim, poxa, tudo bem. Can you imagine if that guy said, "Oh, okay, I'm not going to say anything else anymore. Jesus está muito busy, Jesus is really occupied. um monte de gente aqui mandando eu ficar quieto. There's a lot of people saying, shut up. Tá bom, depois Jesus vai passar de novo. Okay, maybe next time. Talvez ele nunca mais teria tido essa oportunidade. Maybe he would never had that opportunity again." E aqui na palavra de Deus, esse texto, ele também está em Lucas. E eu quero ler um versículo para você que está em Lucas. And that very same verse is also in Luke, so I want to look at the Luke version É a mesma história, because it's the same story mas contada por pessoas diferentes. but told by different people. E aqui em Lucas, nesse versículo, And here in Luke, this verse, vai falar assim: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. and here it says, when he heard the crowd passing by, he asked what was going on. Você percebe que no capítulo de Marcos não cita esse versículo, In Mark, we don't see that verse porque são histórias contadas de pessoas diferentes. because it's two points of views of that Mas same isso story. também capturou minha atenção porque ele ouviu algo. But that caught my attention because he was able to hear something. Ele ouviu, aí ele falou: mano, o que está acontecendo? He heard and he was like, what's going on in here? Imagina que ali no meio do caminho existia outros cegos, outros paralíticos, outras pessoas na mesma condição. And you have to think that maybe where he was, there was other people that were blind, that couldn't hear, people in a disease situation. E ele perguntou: o que está acontecendo? And he was like, what's going on here? Aí a galera falou assim: olha, é Jesus está passando aí. And people said, look, Jesus is passing by. E essa é a minha oportunidade. And that's my opportunity. E essa é a minha oportunidade. And that's my opportunity. Então nós precisamos estar atento na oportunidade que nós temos. So we have to pay attention to the opportunity that's given to us. E quando eu digo a oportunidade que nós temos, eu quero dizer num sentido assim, que nós temos essa oportunidade para com Deus. And when I'm talking about the opportunity, I'm saying it related to God, the opportunity that we have with Him. Porque Ele nos dá essa oportunidade todos os dias. Because He gives us that opportunity every day. Lamentações 3 vai dizer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. And Lamentation says that His mercies are renewed every morning. Se a gente não pode pensar assim: ah, não, perdi a oportunidade de falar com Deus, passou. And we cannot think, well, I lost the opportunity to speak to God, that's gone. Nós temos que lembrar que o Senhor é um Deus de No, we misericórdia. have to remind ourselves that God is a merciful God. E se você não está conseguindo ter relacionamento
com o Senhor, If you're not able to have a relationship with God today, por conta de tudo isso que está ao seu redor, because of everything that's surrounding you, saiba que Deus é um Deus de misericórdia. know that God is a merciful God. E se você veio aqui hoje, And if you're here today, é porque Ele quer te perguntar, it's because He wants to ask you, o que você quer? what do you want? O que você quer que eu faça? What do you want me to do? E Deus não vai te dar um carro novo, eu quero um carro zero. And don't come to God saying, I want a new car. A teoria da prosperidade aí. No, that's not going to happen. Mas, quando o Senhor pergunta assim, o que você quer de mim? But when God comes to you and He says, what do you want from me? O cego falou assim, eu quero te ver. The blind said, I want to see you. E você, o que você diria para o And Senhor? what would you say to Him? O quê? What would you say? Será que você estaria pensando nas coisas terrenas? Would you be thinking on the things of this earth? Pô, Deus, eu quero um trabalho novo. I want a new job, God. O trabalho novo vai passar. The new job will pass. Ou você falaria assim, Senhor, está muito difícil a situação na minha casa, eu queria uma casa nova. And you'd say, oh God, the situation in my house is really hard. I want a new house. Casa nova vai passar também. The new house will pass. Perceba que nós precisamos estar com os nossos olhos, assim como no versículo, em Hebreus 12, 2, no versículo 2, fala assim, ó, fitos, os nossos olhos fitos em Jesus. We have to keep our eyes, like Hebrews says, our eyes focused in Jesus. Então, quando o Senhor nos pergunta assim, o que você quer que eu faça? So when God is asking you, what do you want me to do? Nós precisamos tirar um pouco a nossa atenção das coisas terrenas, cara. We need to take our attentions from the things of this earth E focar nas coisas celestiais. and focus on the heavenly Porque things. tudo isso aqui vai passar. Because all this will pass. Tudo isso vai passar. All this will pass. Mas a nossa vida com o Senhor é eterna. But our life with God is eternal. Vai ser eterna mesmo. It is eternal. Então nós temos que focar nas coisas eternas. So we have to focus on the eternal Nós things. temos que pensar nas coisas do alto, assim como na palavra de Deus vai We dizer. have to think of the things of heaven, as the Então, word nós, says. como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que nós ouvimos. So we have to pay attention to what we're hearing. E o que você tem ouvido? And what have you been hearing Quais these são os days? conselhos que você tem pego por aí? What is people telling you that you're keeping to Qual yourself? que é o tipo de música que você tem ouvido? What is the kind of music that you're listening to? Qual que é o tipo de pregação que você está ouvindo? What is the kind of preaching that you've been listening to? Entende que tudo nos influencia, cara. Understand that everything has a power to E nós influence us. precisamos ter um filtro em nós And we need to have a filter para não deixar que essas coisas entrem na nossa vida. to not allow bad things to come into our lives. Porque se você começa a sair com a galera lá do mundão assim, assim dizendo, Because, like, for an example, if you go out and start to hang out with people from the world, aí você tá tendo um problema no teu casamento, sem querer você compartilha com o cara, você fala, pô, mano, aconteceu isso no meu and casamento, não sei o then quê. all of a sudden you're having a problem in your marriage, and you go and you share with one of them, look, I'm going through a hard situation at home. Aí o cara simplesmente fala assim, mano, termina, separa, existem muitas outras mulheres por aí. The guy from the world probably he will say, look, end this. There's loads of other women out there. E aquilo começa a te influenciar. And that starts to influence E you and você grow começa a inside dar of you. ouvido à multidão. And you start to listen to the crowd. E eu dei o exemplo dentro de um casamento, And I've given the example within the marriage mas na life. vida solteira é ainda pior. But in a single life, sometimes it's even worse. Porque as pessoas falam, você está solteiro. Because people say, oh, you're single. Aquele rapaz, aquela mulher, That boy, that girl, aquela balada ali. that night out. Então você começa a prestar atenção nessas coisas, aquilo vai começar a te influenciar. You start to pay attention to those things, and that sort of influences you. O que você tem ouvido? So what have you been listening to? Você tem dado ouvido à multidão? Have you been listening to the crowd? É uma coisa a se pensar, cara. It's something to think about, Porque isso nos influencia. because that influences Ou us. talvez Or sometimes nós estamos cegos, we are blind, espiritualmente falando. spiritually saying. Nós não conseguimos ver a Deus. We cannot see God. Nós chegamos aqui no domingo, We come here on a Sunday, levantamos nossa we mão. raise our hands. I wanna see you. Quero te ver. Eu quero te ver. I want to see you. Aí segunda-feira, And then Monday, mas eu queria te ver, mas não estou conseguindo te ver. I wanted to see you, but I can't really do it. Por quê? Why?
podemos estar cegos espiritualmente, cara. Because maybe we're blind spiritually. E nós não estamos conseguindo ter relacionamento com o Senhor. And we cannot have a relationship with God. Porque os nossos olhos estão muito voltados para as coisas terrenas. Because our eyes are too focused on the things of this earth. E isso acaba nos cegando. And that blinds us. E isso acaba nos atrapalhando. That gets in the way. Cara, essas coisas são importantes demais na nossa vida. These things are really, really important Porque in our lives. são pequenas coisas que vão entrando dentro da nossa vida Because it's small things that find a spot in our life. e vai moldando a nossa vida. And they start to grow in our lives quando- and shape our lives. E quando nós vamos ver, nós estamos com atitudes que um cristão não teria. And when we see and we look at ourselves, we're having attitudes that a Christian wouldn't have. Eu estava tomando um café com um rapaz essa semana This week I was having coffee with a guy, e ele falou exatamente isso. and he was telling me exactly this. Ele falou assim, cara, eu tenho várias amizades do meu trabalho, do lugar assim, He said, "Look, I have loads of friends in my job, everywhere. mas eu tenho poucas pessoas que eu poderia compartilhar aquilo que eu estou compartilhando com você aqui agora. But very few of them, not even none of them, I could share with them what I'm sharing with you here. Porque se eu expôsse para ele a situação do meu casamento, o que aquele cara falaria para mim? Because if I'm going to share with him the situation in my marriage, what would that guy say to me?" E você começa a ver essas coisas e você começa a alimentar dentro de você. And you start to see those things, and that starts to grow inside of you. E você vai ver e você está perdido, cara. And then when you see, you're completely lost. E aqui quando em Lucas tem essa mesma passagem, mas em Marcos dá um outro detalhezinho que eu achei muito incrível que em Lucas não tem. And if you go back to Mark, there's another detail in there that doesn't show in Luke, Se eu não me engano, é no versículo 2. verse 2. Volta lá em Marcos. Ei, Nicolas. É o mesmo versículo que eu te dei. Tenha paciência com meu maridinho. Olha. Aqui, essa parte do versículo em Lucas não vai falar. This part of the verse, it doesn't show in Luke. Mas aqui vai falar assim: estava saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu. So it's saying, it was leaving the city, a blind man. He's the son of Timaeus, Bartimaeus. That him. Hard names. Yeah. Mas aqui vai falar assim: o filho de Timeu. It says the son of Timeu. Aquele cara era filho de alguém. He was the son of someone. E aqui nesse versículo vai fazer questão de falar o nome do pai dele. And here it shows the name of the father. Em Lucas já não dá essa informação. And we can't see that information in E Luke. quando eu vi aquele nome, eu falei, cara, por que vai mencionar o nome do pai dele? And then when I read that, I was like, why is it mentioning his father's name? O cara era cego, estava à beira do caminho. Naquela sociedade, cara, se você tinha qualquer problema de algum problema físico, And the guy was blind. He was not within the society. In that times, if you had any disease or any physical problem, você era totalmente excluído da sociedade. you were completely marginalized from the society. E aqui vai falar o nome do pai dele. And here it says the name of his father. Aí eu falei, caraca, Deus, And I was thinking, oh my God, obrigado por essa informação. thank you for this information. Porque eu fiquei pensando na minha vida. Because I was thinking about my life. Eu fiquei pensando, eu falei, mesmo se eu estiver cego, And I was thinking, even if I am blind, mesmo se eu estiver paralítico, even if I'm paralyzed, eu sou filho de alguém. I am son of someone. Eu sou filho do Deus Altíssimo. I am a son of the Almighty God. Eu sou filho do Deus que criou os céus e a terra. I am the son of the God who created heaven E and earth. você é filho do Deus Altíssimo. And you are a sons and daughters from the Almighty God. Quando a Bíblia dá essa informação, When the Bible gives that é information, porque está dizendo, ó, você está cego. because it says, look, you are blind. Eu estou cego, talvez. I am blind, Eu maybe. estava cego. I was blind. Mas você é filho do Deus Altíssimo. But you are the daughter and the son of Almighty God. Não deixa que Satanás
Don't let Satan destrua a sua identidade. destroy your identity. Quando Satanás vê aquela mentira dizendo que você está cego, que você não consegue ter relacionamento com o Senhor, When Satan comes with the lie saying that you're blind, that you cannot have a Você tem relationship que with God, lutar com ele e falar, eu sou filho do Deus Altíssimo. you have to fight with him and say, look, I am the son of the Almighty God. He's my father. E você precisa ter isso dentro de você. And you need to have that inside of you. Em João vai falar exatamente. In John, it says exactly this. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. My sheep listen to my voice. Eu as conheço I know them e elas me seguem. and they follow me. As minhas ovelhas. My sheep. Você é uma ovelha? Are you a sheep? Você tem ouvido a voz do Senhor? Have you been listening to the voice of God? Porque talvez se você não tem ouvido a voz do Senhor, Because maybe if you haven't been listening to his voice, é porque talvez você não é uma ovelha. it's because maybe you're not a sheep. Ou at all. talvez você é uma ovelha que se desgarrou. Or maybe you're a sheep that is a bit lost. Você costumava ouvir a voz de Deus. You used to listen to his voice. Você costumava ver a Deus. You used to see him. Você costumava ter relacionamento com o Senhor. You used to have a relationship Mas with him. hoje você não consegue mais. But today you can't do it Mas anymore. hoje parece que o sinal bloqueou. Today it feels like there's no connection Parece between que you. você ora e não passa do teto. Seems like you're praying and it won't go up the roof. E se você está passando por isso, And if you're going through this, a melhor coisa que você poderia fazer the best thing that you can do é reconhecer que você é filho do Deus Altíssimo. is to acknowledge that you are his son, the É- Almighty God's son. É se arrepender daquilo que você tem feito. Is to repent what you've been doing. Porque arrependimento é a única coisa que vai nos conectar com o Senhor. Because repentance is the only thing that's going to reconnect us with God. Se nós não nos arrependermos, If we don't repent, a gente vai ser sempre esse, assim, esse ruído, essas informações. it will be always like that we don't see it clearly, we don't hear it clearly. Essas muitas informações que estão entrando na nossa vida Loads of information coming in our lives, e você não consegue se arrepender. and we cannot repent. E você fala, cara, cadê Deus? And you say, where is God? Eu costumava ouvir, I used to hear hoje him. eu não ouço Today I mais. can't do it anymore. Cara, o Senhor é um Deus de misericórdia. God is a merciful Se o God. Senhor preparou essa manhã para você aqui, If he prepared this morning for you here, é porque Ele quer dizer para você it's because he wants to say to you, o que você quer. what do you want? O que você quer. What do you want? E quando eu estava preparando essa palavra, While I was preparing this word, eu estava muito em dúvida, porque eu estava com outro texto que eu também gostaria de compartilhar, I was a bit, I wasn't sure because I had another verse that I wanted to share as well. que é aquele paralítico que está em Bethesda, que é aquele cara que estava 38 anos paralítico ali. Which talks about that paralytic that was in Bethsaida's tank. He was there 38 years. Ele estava lá, a Bíblia vai falar que ele era paralítico há 38 anos, And he's been in that situation for 38 years. esperando que um anjo movesse as águas para que alguém fosse curado. Waiting for an angel to move the waters so that he could be healed. E quando Jesus chegou ali, And when Jesus arrived in that spot, ele fez a mesma pergunta. he did the same question. O que você quer? What do you want? Aí, ao invés do rapaz falar, eu quero ser curado, But instead of him saying, I want to be healed, ele começa a falar assim, eu não tenho ninguém. he starts saying, I have nobody. Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar na água. I don't have someone to help me get into the waters. Quando o anjo vem, outro vem e passa na minha frente. When the angel comes, someone else faster than me comes and goes faster and E aquilo não foi uma desculpa. that was sort of not an excuse. Porque nós somos mestres em desculpa, fala a Because verdade. we have masters in giving excuses. Eu sou o número 1, cara. I am number one. Para dar uma desculpa para algo, To give an excuse to something, todos nós somos profissionais. we all are professional. Eu não busco a Deus porque tá na correria aqui. I'm not seeking God because, life is too busy. Não tô conseguindo tomar um café com a galera porque sabe como que é, né? Oh, I can't have coffee with guys because, it's been hard. Então, sabe? O Senhor tenha misericórdia de nós, God, have mercy on us. porque é só o Senhor mesmo, mano.
Because it's only Him. É só o Senhor. It's only Him. Quando eu deparo com a palavra de Deus, When I look at the e Word of quando eu God, olho para a minha vida, and when I look at eu falo my assim, life, Senhor, tenha misericórdia. I'm like, God, have mercy. Porque às vezes eu tô cego e não quero reconhecer que tô Because cego. sometimes I am blind and I don't even want to acknowledge it. Às vezes eu tô paralítico há 38 anos, Sometimes I've been a paralytic for 38 years. não consegue andar, avançar na vida cristã. I can't walk, I can't go further in the Christian life. Está estagnado há tanto tempo e não I am consegue reconhecer stopped. isso. I'm in that very same place for so long and I cannot even acknowledge that. E você não consegue, você dá uma desculpa para o Senhor, mas não se arrepende. And what you do is you give God an excuse, but you're not able to repent of that. Aí Jesus falou assim, não, tá ok, você não precisa do anjo, eu vou te curar. And then Jesus says, okay, you don't even need the angel. I'm going to heal you. E Jesus cura aquele rapaz. And then Jesus heals him. E é engraçado que Jesus fala assim, olha, pega a sua maca e sai fora. And interesting because Jesus says, grab your mat and walk away. Mas era sábado. But it was a Você não Saturday. poderia trabalhar no sábado. You could not work on a E quando a Saturday. galera viu ele carregando a maca, And when people saw him carrying the mat, falou assim, ô, por que você está carregando isso aí? they criticized and said, why are you doing that? Hoje é sábado, você não poderia estar fazendo isso. Today's a Saturday, you shouldn't be doing that. Eu fiquei me fazendo uma pergunta para mim mesmo. And then I asked myself, Quando o Senhor me pede algo, when God asked me something, será que eu faço ou não por medo de alguém pensar algo a meu respeito? when God asked me something, am I doing it or not doing it, worried about what others will think of me? Imagina se aquele rapaz, não, hoje eu não posso pegar a maca porque hoje é sábado. Can you imagine if that guy said, look, I cannot take this mat because today is a Saturday? Trazendo para os nossos dias hoje, Bringing to our days, to our reality today. não posso viver em santidade porque a galera vai achar que eu sou um esquisito. No, I cannot live in holiness and sanctity because people will think I'm a weirdo. A multidão, cara, tá nos crowd. apressionando. The crowd is putting so much pressure on us. E nós precisamos reconhecer isso. And we have to acknowledge that. E gritar ainda mais alto And shout out and cry out a little bit louder. para que o Senhor tenha misericórdia de nós. So that God will have mercy on us. E Jesus curou aquele paralítico. And Jesus healed that man. E a partir de então, Jesus começou a ser perseguido. And from that day, he started to be persecuted. Porque vai falar que Jesus curou no sábado, era contra a lei, e começaram a perseguir Jesus. Because it says that Jesus healed him on a Saturday, that was against the law, so people started to persecute him. Será que eu, vivendo para Cristo, And I was wondering if me, living for Christ, vai afetar a vida de outras pessoas would that affect other people's lives para o bem? for the good? Eu tenho sido um exemplo, Have I been being an example? mesmo contra a voz da multidão. Even if it's against the crowd's voice. É coisa a se pensar, cara. So things that we have to think E about. todas as vezes que eu estou ministrando, And every time I'm here sharing the word, eu falo tudo para mim primeiro, sabe? I say, everything I'm preaching to you, I'm saying to myself first. Porque são coisas que eu preciso mudar. Because these are things that I need to change. Eu preciso focar em Cristo. I need to focus on God and Porque é Christ. muito fácil, cara, você culpar as pessoas, falar, não, aquele cara não faz isso, aquele cara não faz aquilo. But it's because it's really, really easy for you to blame others and say, oh, that guy doesn't do this or that. E você simplesmente esquece da sua vida. But you don't look at your own life. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também And something else that I wanted to share with you as well. é em relação àquilo que você pensa. It's related to what you're thinking. Então eu falei um pouquinho sobre aquilo que você ouve. So I've said a little bit about what you've been hearing. Eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que você pensa. So I'm going to say a little bit now about what you've been thinking. Quais são os seus pensamentos? What are your thoughts? Quais são os? What are they? O que você pensa ao seu respeito? What have you been thinking about yourself? Quando você para pensar sobre você, When you fazer uma stop autoanálise, to look at yourself, what do you think about yourself? quais são os pensamentos que você tem tido a seu respeito, cara? What are the thoughts that you have when it comes to you, about you? Imagina aquele paralítico há 38 anos, Think about that guy that's been there 38 years na mesma situação,
in the very same situation, sem esperança, hopeless, sem esperança nenhuma, porque ele sabia que ele nunca ia conseguir chegar na água. completely hopeless because he knew he would never be able to reach the waters. Imagina aquele cego naquela estrada, Think about that blind guy in the streets, rejeitado. rejected. O que eles pensavam a respeito deles mesmos? What cara? were they thinking about O themselves? que você tem pensado a teu respeito? What are the thoughts you have about yourself? Augusto Cury, ele é um escritor brasileiro. Augusto Cury is a Brazilian writer. Ele fala que pensar demais He says that think too much afeta a sua vida emocional. affects your emotional life. E quando você pensa muito, cara, And when you think too much, when you overthink, você começa a pensar em tantas coisas que não tem valor nenhum. you start to think of so many things that are completely worthless. E você não consegue focar no Senhor. And you cannot focus on Porque God você está focando demais na sua vida. because you're focusing too much on your own life. A peça do Giovanni Si, que teve aqui terça-feira, We had a drama from Giovanni C. here Thursday. falou muito sobre isso, cara. It spoke a lot about this. Pensando demais no passado, no futuro, Thinking too much of the past, of the future, no seu presente and in your present, e esquecendo de viver o seu relacionamento com Deus, cara. and forgetting completely to live your relationship with God today. A esperança chegou para nós essa manhã. Hope reached us this morning. Jesus é a esperança para nós essa manhã. Jesus is the hope we need this morning. Se você está paralítico há tanto tempo, If you're paralyzed for so long, se você está cego, if you are blind, eu quero dizer para vocês I want to tell que you existe um nome que está acima de todos os nomes. that there is a name that's above all names, Um nome poderoso powerful name que pode transformar a tua vida, that can transform que your pode life, mudar a tua vida. that can change your E life. esse nome é Jesus. And that name is Ele Jesus. é a nossa esperança. He is our É hope. nele que nós temos que focar. It's in Him that we Não have é to focus. não é no passado. It's not in the Não é past. no futuro. It's not in the É future. em Cristo. It's in Christ. Porque Ele vai tomar conta de nós. Because He will look after us. Nós precisamos parar de olhar para nós We have to mesmos. stop looking at ourselves. Hoje em dia é muita selfie. Cara, é selfie para tudo. Today- Porque nós olhamos muito para nós. It's all about selfies because we look to us too much. Você olha no Instagram, é selfie o tempo inteiro. You look at Instagram, there's all about selfies. Porque nós amamos muito nós mesmos. Because we love ourselves too much. Nós estamos amando tanto a nós mesmos We love ourselves so much que nós não estamos conseguindo amar o próximo. that we can't love the person next to us. Que nós não estamos conseguindo nem amar ao Senhor. That we can't love even God. Porque nossa atenção inteira está em nós. Because our whole attention Na is minha towards vida, us, No que my eu vou life, construir. what I'm going to No que build, eu vou fazer. what I'm going to do. Tudo isso é muito importante, amados. And all of that is very important. É importantíssimo você planejar. It really important it is for you to plan É yourself. importantíssimo você planejar o seu It's futuro. really important for you to plan your future. Eu tenho meus planos com a minha esposa. I have my plans with my wife. Nós ali sentamos, colocamos tudo no papel. We sit down and we put everything into Não tem paper. problema nenhum And nisso. there's no problem at all in Mas that. quando isso está tomando o seu tempo, But when that is taking up all your quando o seu time, futuro está tomando tanto o seu tempo, when your future is taking up all your time, aí é porque tem algo errado. so that means there's something wrong. Onde está o meu coração e o teu coração? Where is my heart and your heart? A palavra vai falar que onde está o teu tesouro, aí está o teu The coração. word says that where your treasure is, there is your heart. Então a gente começa a olhar na nossa vida So we look at our lives e achar que Deus não se importa com a gente. and we start thinking that God doesn't care about us. Que tô cego, That I'm blind, tô paralítico. I'm paralyzed. E sabe o que aconteceu com Gideão? And you know what happened to Gideon? Quando o anjo apareceu para ele, When the angel showed himself to him, os israelitas estavam completamente ali dominados. all the Israelites were completely dominated. Deus tinha parado de olhar para Israel por conta do pecado. God, he took his eyes off of Israel because of their sin. Deus tem uma repulsa com o pecado. God hates sin. E isso é uma coisa que tem se falado muito pouco, cara. And that's something that we have to talk more. Porque
Muito dos problemas da nossa vida, cara, Because loads of the problems in our lives é porque Deus não consegue chegar a nós por conta do pecado. is because God cannot reach us because there's a barrier of sin. E a gente quer tentar esconder isso, falar assim, não, eu posso viver do jeito que eu vivo e Deus vai falar comigo, vai And we- fazer as coisas comigo. And we try to hide that and we say, no, I'm going to live the way I live and God is going to speak to me. Não vai acontecer. No, He won't. Não vai It's acontecer. not going to happen. Existe uma história na minha vida, cara, que eu gosto sempre de falar isso também. There's a story in my life and I always like to share this. Quando eu era adolescente, When I was a teenager, 12, 13, 14 anos, like from 12 to 14 years old, minha mãe sempre foi faxineira. my mom, she was always a cleaner. Então, quando eu era adolescente, cara, eu tinha muita vergonha daquilo. And when I was a teenager, I used to be ashamed of that. Porque todo lugar que eu ia, minha mãe tava cheirando cândida, mano. Sério mesmo. Because everywhere I'd go, my mother, she had the smell of leech. Leech. E eu ficava, quando tava na escola, ia falar de profissão, eu não queria falar. And when I was at school and people asked we were going to talk about professions, I didn't want to talk about it. E era uma coisa que eu escondia da minha mãe. And it was something that I used to hide from my mom. Eu tenho até vergonha de falar isso. And today I'm really ashamed to be sharing this. Porque depois que eu cresci, eu fui entender Because when I grew up, I was able to understand que aquilo que eu tinha mais vergonha that the thing I was ashamed of most era exatamente aquilo que trazia o meu sustento. was exactly what was bringing food to my plate. Para eu ter uma roupa, um aluguel, comida, For me to have clothes, rent paid, food, era necessário que minha mãe cheirasse cândida. it was necessary for my mother to have that smell of bleach. E quando nós falamos sobre pecado, And when we're talking about sin, nós tentamos esconder essa face de Deus, esse lado de Deus, essa ira de Deus, we try to hide that face of God, the anger from God. porque nós não queremos falar que Deus é um Deus mau, assim dizendo. Because we don't want to say, look like God is a bad God. Porque quando você fala assim, não, Deus vai punir o pecado, as pessoas vão falar assim, não, então quer dizer que Deus é mau. Because when we say that God is going to punish sin, people may think that He's a bad God. E a gente tenta esconder isso. And we try to hide that. E a gente tenta esconder isso da nossa vida também. And we try to hide that from our lives as Achando que well. nós podemos viver de qualquer maneira e tá tudo certo. Thinking that we can live the way we want and that's all good. Mas não. But it's not like that. Aquilo que nós temos, que é o pecado, That very same thing that we have, which is sin, foi necessário que Jesus morresse that was necessary. Jesus had to die for that. para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. So we could have a relationship with Him. E eu sempre associo isso com a minha mãe. And I always relate that to my mother. Aquilo que eu mais tinha vergonha The thing that I had that was ashamed the most, era aquilo que me trazia o sustento. it was the very same thing that would sustain me. E essa face de Deus, esse lado de Deus, da ira de Deus, And that side that God has, that face of His, the anger, é o que vai trazer temor ao meu coração a não pecar. that's what's going to bring fear to my heart to not be sinning. Porque eu sei que um dia Ele vai punir o pecado. Because I know that someday He will punish sin. E o pecador também. And the sinner as well. É difícil falar disso, It's cara. hard to As talk about pessoas this não in here. querem ouvir sobre People don't isso. want to hear about this. Mas em uma mão está a bondade de Deus, o Right? amor de In Deus. one hand, there's the goodness and the love of God. Mas na outra mão está a justiça, But on the ira. other hand, there is justice. E quando Ele voltar para nos resgatar, And when He comes back to as bring us duas home, mãos dele vai estar sobre todos nós. both of His hands will be upon every one of us. E você vai colher aquilo que você plantou. And you are going to be reaping what you've what you sowed. Thank you so much. Cara, Deus é um Deus de misericórdia. God is a merciful God. O Senhor é a nossa esperança. God is our hope. O Senhor é a nossa esperança. God is our hope. Hoje a gente vai cear. Today we're going to have the breaking of bread. E isso pode ser um novo começo para você. And that may be a new beginning in your life. Teve o teatro do Giovanni Si, We had the drama with Giovanni C. e um dos rapazes veio aqui na frente
querendo uma nova vida. And one of the boys, he came to the front and he wanted a new life. E depois a gente ficou conversando, eu chamei ele, que eu fui parabenizá-lo, né? Fui dar um abraço nele, falei, cara, parabéns, um novo começo. And after we ended, I went to him and I said, look, congratulations, it's a new beginning in your life. Ficamos conversando, peguei o contato dele And we were talking, I got his number, e ninguém, cara. and no one, A igreja estava lotada. the church was full. Ninguém foi dar um abraço naquele rapaz. No one reached out to him to hug him, Para falar assim, cara, to say, well tô done. contigo nessa nossa caminhada. I'm with you in this new walk. Não vai ser fácil, It's not going to be easy, mas eu tô contigo. but I am with you. Eu quero falar isso para vocês. And I want to say that to you É porque existem pessoas because there are people que estão cegas, that are que blind, estão paralíticas, paralytics, estão longe de Cristo. people away from Christ. E é nossa missão And it's our mission levar Cristo para elas. to bring Christ to them. Nós somos a representação de Cristo nessa terra. We are the image of Christ on this earth. Aonde eu estou, Cristo está. Wherever I am, Christ is E there. nós que temos que levar essa mensagem de esperança. And we have to give that message of hope to Nós others. temos esse privilégio. We have that E privilege. nós precisamos estar sensíveis a isso, assim como Jesus estava. And we have to be aware of that, just like Jesus was. Um dos encontros de Jesus foi com um paralítico. Ele foi até o paralítico. One of the encounters that Jesus had with the paralytic, he went to the guy. O outro, o rapaz teve que fazer algo, teve que gritar, Senhor, tem misericórdia. But the other one, the guy had to do something. He had to shout and say, God, have mercy on me. Nós temos ouvido o clamor daqueles que estão lá fora? So I'm wondering, have we been hearing people out there crying out? As pessoas estão morrendo, cara, People are dying espiritualmente. spiritually. E nós não estamos com os nossos olhos em Cristo. And we don't have our eyes in Christ. Porque se os meus olhos não estão nas pessoas, Because if my eyes are not in isso people, significa que os meus olhos não estão em Cristo. that means that my eyes are certainly not in Porque da God. mesma intensidade que eu amar ao Senhor, Because the same way and same intensity that I have to love God, é que eu vou amar o meu próximo. I have to love others. Mas hoje é um novo começo para But todos today, nós. it's a new start for us. Cristo é a nossa esperança. Because Christ is our hope. E hoje nós podemos ter uma nova vida. And today, we can have a new Um life, novo começo. a new beginning. Você pode falar, cara, eu costumava ouvir falar de Cristo. You can say, I used to hear about Jesus. Costumava ter um relacionamento com Cristo. I used to have a relationship with him. Mas hoje tem algo bloqueando. But today, there's something blocking me. Existe uma multidão bloqueando. There's a crowd stopping me. Eu quero te falar essa manhã I want to say you this morning que o Senhor that God, ouve a tua voz. He listens to your voice. Assim como em João vai falar, Just like in John, it says, as minhas ovelhas me ouvem my sheep, they listen to my voice. e eu também as ouço. And I listen to them as well. Essa é a nossa esperança. That is our hope. Um Deus de A misericórdia merciful God que ouve todas as nossas orações. that listens to all of our prayers. Todas as vezes que você se aproximar do Senhor Every time that you reach out to Him em arrependimento, in repentance, Ele vai se aproximar de He você. will reach out to you as well. E antes da gente tomar a ceia, a galera pode se preparar? And the breaking of bread, Eu quero Before fazer we do uma it, oração com I want to vocês. pray with you. Abaixa a sua cabeça. So bow down your heads, close your eyes, Pensa um pouco em relação à sua vida. and think a bit about your life. O que a multidão tem te falado? What has the crowd been saying to you? O que tem tomado a sua atenção? What's been getting your attention these days? Com o que você tem gastado o seu tempo? What have you been spending your time with? Se não for nada celestial, If it's not on heavenly things, hoje é um novo começo para você. today it's a new beginning for you. Se arrependa, cara. Repent today. Fala assim pro Senhor, Senhor, Say, God, eu não consigo te ver. I can't see you. Eu não consigo falar contigo. I cannot speak to you. Eu não consigo me ajoelhar e orar. I cannot bow down on my knees and pray. Eu não consigo ler a minha Bíblia. I can't read my Bible. Mas, Senhor, But God, o Senhor é a esperança. you are my hope. O Senhor é um Deus de misericórdia. You are a God of mercy. E eu creio que hoje And I believe that today minha vida vai ser transformada. my life will be transformed. Senhor, obrigado, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, a tua graça. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai,
nos dá uma nova vida. Nós não merecíamos ser amados, mas o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigado, Deus, porque o Teu amor nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos alcançou. Obrigado pelo Teu grande amor e a Tua misericórdia, Pai. Senhor, eu quero te pedir, se nessa manhã existe alguém aqui cego espiritualmente, Pai, que o Senhor abra os olhos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos te ver, Pai. Se existe alguém aqui que estava paralisado na vida espiritual, Pai, que não está conseguindo andar, que não está conseguindo avançar, que não está conseguindo levar a mensagem de Cristo, que o Senhor venha e cure, que o Senhor fale assim, olha, pega tudo que você tem e anda e avança e prossiga para o alvo, mantenha o foco em Cristo, Pai, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa vida, Senhor. E nessa manhã, Pai, todos nós em unidade, Senhor, iremos ceiar e celebrar, Pai, a Tua morte naquela cruz, Pai. E mais do que a Tua morte, Senhor, a Tua ressurreição, Pai, porque hoje nós sabemos que o Senhor está vivo, Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que ao tomarmos o pão, ao tomarmos o vinho, Senhor, uma nova aliança estará sendo feita, Pai. Um novo começo, Senhor, uma nova vida, Pai. Que nós venhamos todos celebrar uma nova vida com Cristo e que através do pão e do vinho nós venhamos reconhecer que nós precisamos do Senhor.